Eu tô. Não era o plano? Só é estranho assim, né? Porque ficar confrontando alguém com câmera, né? Parece que você tá sendo alvo da câmera. Eu queria falar que você Tem que pôr um GoPro aqui na cabeça, assim. Isso aí seria melhor. Porque naturaliza... A gente ficar segurando aqui. Porque... Ué, mas tá todo mundo assim. E essa imagem da pessoa segurando o celular já é uma imagem mais familiar, não é tão complicado assim. Você ia falar do dia do trabalho, falei. Não, se isso funcionar, nem vamos mais. Isso aí pode ser o footage do balbúrdia, a maneira de fazer, né? E balbúrdia pra você? Balbúrdia, pra mim, é o mundo atualmente. Uma grande balbúrdia, um emaranhado de percepções e subjetividades em atuação, tentando uma configuração consensual que nunca vai chegar, que vai resultar na implosão dessa merda toda que tá aí. Eu acho que essa é a nossa grande balbúrdia. Mas a gente está no momento em que balbúrdia está sendo tratada como a expressão do pensamento, como qualquer ato considerado rebelde pelo poder, né? Então qualquer pensamento seria uma balbúrdia, que é um sinônimo assim, a grosso modo de bagunça, né? Porra, mas não é muito contrário? Esse presidente não foi eleito pela balbúrdia? Mas aí é a sua subjetividade falando, o seu lugar político falando, Claro. o seu lugar de percepção. É. Para eles é justamente o inverso. Claro. Nós somos a balbúrdia. Eles são a ordem, eles fizeram balbúrdia para ser eleitos sob o signo da ordem da moralidade, né? Sobre esse desejo, sobre essa aspiração. Toda vez que eu vejo esse cara falar, igual ele falou, por exemplo, venham para o Brasil fazer sexo com nossas mulheres, as propagandas lá oficiais da década de 80 da ditadura, isso que é balbúrdia, né? Aquele carnaval que passava na Band, venham para o Brasil, era Band? Mas o que é o conservadorismo? O conservadorismo, para mim, é a normalização, não é nem a normalização, é a mascaração da balbúrdia, através da hipocrisia e da demagogia. Por quê? O que é que são os conservadores? Os conservadores são usuários de cocaína, os conservadores são alcoólatras, os conservadores são gays empostidos, gostam de travesti, mas discursivamente eles são o oposto disso, né? Mas na prática eles são isso. Eles fazem tudo o que eles condenam, mas discursivamente eles mantêm esse discurso que quer conservar uma imagem, né? O conservadorismo é justamente isso, é a conservação de uma imagem, de um formato da família, da sociedade, de como isso se organiza. Você lembra o nome daquela política norte-americana, né, da esquerda, que hoje pode se dizer socialista nos Estados Unidos, que está fazendo sucesso? AOC. A Cortez. A Cortez. Isso. Eu só estou comentando isso porque, assim, voltando àquele assunto da tecnologia como a forma da democracia, entre aspas, né, contemporânea, eu lembro que eu vi uma entrevista do Steve Bannon, onde ela faz o elogio dessa Cortez, ele, né, fala, ela é boa, tal, tá no caminho certo, etc, né, Twitter, essas coisas inteiras, e só teria um problema, que ela não é de direita. Então, quer dizer, que essa parte final, que é o creme ideológico, mas o creme real, que as tecnologias que estão movimentando essas candidaturas, né? Exatamente. Independentemente da postura mas, ao mesmo ideológica. tempo, a gente precisa tomar um certo cuidado com esse discurso, que é o nosso discurso padrão do conservadorismo, porque exatamente por conta da mediação da tecnologia, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado para não equalizar todos os eleitores que votaram, influenciados por isso. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, o Anticast, com uma professora, Rosana Pinheiro Machado. E aí você tem uma migração, inclusive, do lulismo para o bolsonarismo. Sim. Então, não dá para a gente taxar uma camada toda da população de conservadora. Né? Tem toda a influência da mídia e a gente tem que admitir, a esquerda não soube conversar com esse pessoal. Não ofereceu alternativa fora do lulismo. É exatamente isso. Os ciclos da democracia liberal, atualmente o que está em voga é justamente isso. Quem consegue se comunicar, quem consegue estabelecer vínculos comunicativos. E o que tem ficado mais latente é que o populismo ele tem ganhado.
tanto o populismo da esquerda, da OC, né, que não é a esquerda liberal, quanto o populismo da direita. Eu não acho que isso é populismo. Eu acho novo. Sim. Dá para arriscar dizer que seja a nova forma Determina, né, os regimes de governo, né? Independentemente, né, de direita ou esquerda, você tem a forma tecnologia, né? Hoje, você vê, por exemplo, que não é só o Bolsonaro, mas o Trump e etc., eles surfam no Twitter, no Instagram, no Facebook, etc., fazem lives, por aí vai, né? Então existe uma forma aí, Uma né? provocação. A Tabata Amaral é na salsa. Se for comparar a atuação, se for comparar esteticamente, parece, né? A forma de falar, a forma de se dirigir. A eloquência dela parece muito, né? O discurso se assimila bastante com a AOC. E o liberalismo, né? Que ambas são liberais, né? Com uma quedinha pela esquerda. Isso é complicado, né? Veja, Não é nem pela esquerda, né? É progressista, né? mas os Estados Unidos hoje, por exemplo, eles já conseguem cantar a palavra socialista, né? Para eles, né? Imagina, na época de Obama, né, coisa de, sei lá, 10 anos atrás, era impensável isso, né? Impensável você ter um candidato, entre aspas, socialista, é o que se Diz, né, se dissesse socialista. Hoje não, hoje as candidaturas já são, né? Elas já vêm a ser. Bernie Sanders é socialista, etc. E o que é isso? É a cooptação do socialismo pela democracia liberal? Eu acho que a gente está passando por um bom tempo já, há um bom tempo, por um deslocamento do espectro político, né? O espectro político está indo para a direita, né? E isso tanto é um efeito discursivo, se você olhar reportagens, se eu não me engano, do Estadão, ali nas eleições nossas anteriores, colocava Haddad na esquerda, ou extrema esquerda, alguma coisa assim, sabe? E no centro, o Álvaro Dias, umas coisas loucas. Sim. Né? Então, E o Boulos na extrema esquerda, o né? Boulos na extrema esquerda. Então, me parece que tem esse efeito discursivo, mas também tem um efeito político real, que eu acho que a gente não pode desconsiderar. Do espectro todo está se movendo para a direita nos últimos anos. Aquilo que a gente chamava de esquerda, na verdade, hoje é mais um grupo dentro da direita. Não diria isso, mas está indo mais para o centro, né? E aí a gente se vê obrigado a ver figuras que são progressistas, mas não necessariamente de esquerda, como centro-esquerda. O espectro se deslocou. Ciro Gomes. Isso. Vocês acham que tem a ver também com esse negócio da janela de Overton? Tal? Não sei se vocês já ouviram falar o termo. Não. Eu ouvi há pouco tempo atrás, e eu vou ter 3 vídeos aqui, velho. Eu saí da câmera e parou de filmar, não sei porquê. Mas a janela de Overton, eu já vi várias apresentações dela, mas ela diz respeito àqueles Discursos que são toleráveis na praça pública. Então você teria uma dos desenhos dela que eu já vi, aquele eixo, né, que vocês já viram, que está, né, liberal, conservador, anarquismo, socialismo, etc. E aí no meio você teria a construção de uma janela. E essa janela, ela pode, de acordo com o espectro, o horizonte histórico, político do momento, ela pode se arrastar mais para um lado, para o outro, se alargar, se deformar. Mas diz respeito àquilo que está dentro da janela, é politicamente tolerável ser dito. Aquilo que está fora, não. Mas pode se tornar em outro horizonte. É uma ideia interessante, mas eu não conhecia, não. Porque nesse sentido, várias coisas se tornaram possíveis de ser ditas agora. Repete assim, o nome do janela de Overton, que chama o termo, né? Acho que é porque o cara se chama Overton. Tem uma coisa muito a ver com o lance discursivo, né? Porque a adequação do discurso dentro da realidade material, ela tem a ver com isso, com o que pode ou não ser dito em dada circunstância. Por exemplo, eu não posso dizer atualmente que os judeus merecem ser mortos em câmara de gás, mas na Alemanha nazista eu poderia dizer isso tranquilamente. Não, mas não é só isso. Hoje, por exemplo, o Gentili pode falar muita bosta, né? O Bolsonaro fala muita bosta o tempo inteiro. O povo fala muita bosta, que a coisa de 5, 6, 7 anos atrás... Não precisa nem ir tão longe. Era intolerável, né? Então, Nem precisa ir tão longe. o que está fora da janela é balbúrdia. O que está fora... Não, na verdade, eu diria que o que está dentro da janela é balbúrdia hoje.
como a gente... O Saulo quer falar mais alguma balbúrdia. Alguma balbúrdia. Como a intenção era falar sobre o trabalho, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o trabalho no meio dessa balbúrdia, né? Eu lembrei daquele filósofo coreano que está famoso, é o Byung-Chul Han, se eu não me engano. Byung-Chul Han, que fala sobre as relações de trabalho dentro do neoliberalismo, né? Que o trabalhador no neoliberalismo, ele passa a se autoexplorar. Ele não é mais explorado, ele não tem um agente direto explorando ele como antigamente. Você está falando do Uber? Do Uber. Da uberização. Do trabalhador com a bike do Itaú, que ele paga para usar, indo entregar o Uber Eats e se autoexplorando, né? Então, como você falou que o espectro político foi deslocado, as relações de trabalho também foram deslocadas. Pessoal, tem que dar um nome certo para isso aí, chama-se modernização. Carteira verde e amarela. Ontem eu li uma notícia que de 2008, 2010 para cá, nesses últimos anos, houve a extinção de mais de 5 milhões de postos de trabalho com mais de 2 salários mínimos. Né? O trabalho bem remunerado no Brasil formal está, né, em extinção. 5 milhões de postos com mais de 2 salários mínimos foram extintos no Brasil nos últimos anos. E tem outro lance também, que a gente entra no lance da tecnologia, que é a robotização do trabalho. A gente está com a população mundial cada vez mais aumentando e a gente não vai ter trabalho para todo mundo, vai ter robô. A Amazon já está entregando, por exemplo, com drone nos Estados Unidos, né? A Amazon, você faz o pedido pela Amazon e o drone vai na sua casa entregar. Drones, carros autônomos, esse tipo de coisa. Como é que fica o trabalho em meio à tecnologia? Onde é que o ser humano se encontra? A gente vai precisar ou arrumar trabalho para todo mundo, ou diminuir a jornada de trabalho para conseguir repartir o trabalho, ou matar metade da população. Ou mudar o padrão, ou tirar o trabalho, a centralidade do trabalho na vida humana. Tem também a renda mínima, que é uma resposta a esse tipo de processo. Que todo mundo, avançar para que todo mundo tenha uma renda mínima, para que todo mundo possa consumir, ou pelo menos viver dignamente, porque não vai ter trabalho para todo mundo. Isso aqui, você está esquecendo a viagem ficcional do aceleracionismo, hein? Fully Automated Luxury Communism. É a ideia de que só avançando o processo de inovação maquínica e tecnológica que futuramente todos viveremos com luxo no espaço, sem precisar trabalhar. Hein? É isso Mas aí. Isso tem um pouco a ver com Marx, né? Com a ideia que você falou da necessidade do trabalho, né? Será que a gente precisa trabalhar mesmo? Eu acho que não. Sal, você sabe que alguém vai pegar essa fala sua aí e vai dizer que isso é balbúrdia, né? Mas é exatamente isso. É a balbúrdia. A balbúrdia está justamente nesse sentido de não precisar trabalhar. A balbúrdia é isso, é abdicar das relações de trabalho e de exploração. E vamos viver pelado no mundo na balbúrdia. E com isso a gente pode encerrar o Balbúrdia, essa tentativa de experimento de piloto do Balbúrdia, porque senão vai ficar muito difícil para editar também. Já estamos com mais de quase 15 minutos de balbúrdia. É muita balbúrdia nesses tempos de hoje. Acho que a gente está arriscando os nossos preciosos pescoços fazendo tanta balbúrdia. Justo. Valeu? Valeu.